Certo, vai. Vocês vão ter aula em 3 vídeos aqui por causa disso. E eu estava falando do que? Sobre o Adão. Então, o Adão, nós somos o fruto, né? Nós somos o resultado. A nossa natureza é adâmica. Então, nós somos pecadores. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a inclinação desse velho homem é desobedecer a Deus. O velho homem não se converte. Nós não temos um desejo natural de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, nós resistimos toda hora, todo dia, todo momento fazer a vontade de Deus. Quando há algum desejo de fazer a vontade de Deus, é porque aquilo foi produzido pelo Espírito Santo em nossa vida. A gente não sabe orar como convém, a gente não tem vontade de orar. Quando a gente ora, muitas vezes é por causa da necessidade que a gente tem, está em apuro, está numa agonia, com dificuldade, aí vai orar porque não tem outro meio. E quando a gente ora, só pede. Não é, irmão? Mais ou menos assim? Será que eu estou errando muito na fala? Então, a gente percebe aqui que há essa questão. Então, em Cristo, Paulo vai dizer que nós somos recriados. Nós somos regenerados. Nascidos de novo da água e do Espírito, em Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Marcos mostra muito esse embate, né, com esse poder satânico que está por trás, inclusive, por exemplo, de um menino que cai lá e o demônio pega ele. A gente chamaria hoje de convulsão. Eu não estou dizendo que todo caso de convulsão, que epilepsia é provocado por demônios, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que lá, por exemplo, naquele tempo, havia lá os epiléticos, né? Epiléptico, agora me enrosquei todo aqui. Gente que tem epilepsia, né? Hoje nós sabemos que são causas neurológicas, sistema nervoso e tudo mais. Naquele tempo eles pensavam que era tudo demônio. Então, muitas vezes era um demônio e outras vezes não. E o que acontece? Só que por trás das enfermidades, o Evangelho de Marcos vai frisar isso, por trás de algumas enfermidades, por trás de algumas questões de perturbação mental. É interessante que o Marcos aqui, por exemplo, mostra que Jesus vai curar um surdo, né? Ele cura o surdo. Ele ora lá, declara lá uma palavra em hebraico, em aramaico, e o surdo ouve, começa a ouvir e a falar. Era surdo e mudo e tal. O outro lá também era paralítico, o outro lá que tinha outra enfermidade. Por trás das enfermidades, Jesus às vezes identificava quando havia, né, essa procedência maligna. Então o Evangelho de Marcos vai mostrar que por trás de muitas questões que aparentemente eram naturais, haviam poderes demoníacos. É bem interessante isso aqui, né? No Evangelho de Marcos. E a gente precisa entender de fato, ter o equilíbrio e ter o discernimento, claro, porque tem coisa. Quando a gente trata coisas materiais de uma forma espiritual, a gente erra. Quando a gente trata coisas espirituais de forma material, também a gente erra. É espiritualizar o material e materializar o espiritual. A gente precisa ter o discernimento, né, para identificar isso. Jesus tinha esse discernimento, é por isso que ele ia na origem das coisas. Se é demônio, expulsa. Se é uma questão de enfermidade, ele tem um poder também para reverter esse processo biológico, né, corruptível no corpo da pessoa, porque ele é Deus. Só que ele também nos deu esse poder aqui. Então isso é interessante no Evangelho de Marcos, tá? Mas só para continuar aqui na pontuação, de que Jesus, como esse servo sofredor, usa a sua autoridade, né, poder para servir, não para ser servido, como eu disse. O rei aqui, ele é coroado com espinhos, é o que é mostrado aqui. Filho de Deus, próprio Deus, só que é filho servo, e a coroa que ele recebe é de espinho. Essa mensagem não me agrada e não agrada a humanidade, irmãos. Não tem como agradar. Que rei é esse que é coroado de espinho? Eu vou servir, tem que seguir esse rei. Sim, e se tem que seguir, a gente não tem reivindicação nenhuma. Então, servir Jesus é renúncia total mesmo, tá certo? No nosso ego, daquilo que a gente entende que é bom para nós, a gente precisa renunciar a tudo isso. Esse pastor afligido, né, ressurge para levar suas ovelhas desgarradas, se tornarem pescadores de homens entre todas as nações, como eu li aqui no capítulo 1. Ou seja, homens que tinham suas profissões. Esses, dizem os historiadores, que o Pedro e o André, e o João e o Tiago, né, os dois irmãos aqui, dois pares de irmãos, eles tinham mais ou menos uma pequena empresa de pesca, né? Porque devia ser melhor que esses daqui que tem aqui pertinho. Acho que era um negócio mais promissor, né? E o que acontece? Eles renunciaram tudo aquilo lá. Até o Tiago e o João deixam o seu pai Zebedeu lá com os barcos. Vamos fazer isso aí que Jesus nos chamou. E é interessante aqui que ele chama eles para serem pescadores de homens, ou seja, deixaram todas as suas atividades
que davam remuneração inclusive, e agora iam viver mais ou menos como Abraão. Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão sai assim, sem saber para onde ia. Isso é evangelho. Quando a gente lê o capítulo 1 de Marcos, verso 14 e o 15 principalmente, que Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho aqui na boca de Jesus é uma relação de confiança. Crer, né? Crer aqui é acreditar. Então aqui é um relacionamento de confiança. Acredite em Deus, confie em Deus. Então crede no evangelho, confie, porque a mensagem do evangelho diz que Deus, ele tem uma proposta diferente e é a única proposta possível de vida, que o resto que vocês estão fazendo é subvida. Não existe uma outra vida que não seja uma vida com Deus. Não é vida, é subvida, tanto é que vai acabar numa morte eterna. Só a vida no evangelho que vai acabar numa vida eterna. Então não tem como ser uma vida, porque se é vida não pode acabar em morte. Não é lógico isso, irmão? Né? Então só o evangelho o reino é uma relação de confiança. Então a gente confia em Deus, acredita que Deus tem um projeto de vida, e a nossa confiança é: Senhor, é assim que é para viver, então eu vou viver assim. Mas se der tudo errado, se eu for assim rejeitado, se os meus irmãos não acreditarem em mim, se eu não tiver o resultado aparente que eu espero ter, se implicar na minha morte, inclusive, e no que vão fazer comigo, mesmo eu fazendo bem, mas mesmo assim eu vou te seguir, porque eu acredito que o projeto é eterno. Então o Evangelho de Marcos mostra esse Jesus, que nos deu o exemplo, e o exemplo foi esse: fez o bem, foi maltratado, se sacrificou, foi rejeitado, fez o que fez, não foi reconhecido, abençoou as pessoas e só teve ingratidão, né? Hoje a gente é muito dodói, né? Oh meu Deus, não reconhece o que eu faço. Ai meu Deus, que ingratidão, ninguém me agradece nem reconhece. Não, irmão, você nunca leu o Evangelho? Né? É isso que é proposto para nós. Quando acontece diferente, a gente fala: coisa interessante, eu não estava esperando isso, né? Porque a gente deve fazer as coisas pelo senso de missão e não por resultado. A gente não deve esperar que ninguém reconheça o que a gente faz. Jesus não teve reconhecimento, por que a gente vai ter, irmãos? A gente faz por quê? Porque tem que fazer senso de missão, de quem nos chamou para fazer. Mas não tem resultado. Eu não trabalho por resultado, eu não trabalho por reconhecimento. Eu não faço as coisas esperando que as pessoas vão chegar em mim e falar assim: ô André, poxa, legal o que você fez aí, meu, coisa interessante, hein? Nada, irmãos, a gente faz e ainda é criticado, a gente faz e ainda é rejeitado, a gente faz e ainda é perseguido, a gente abençoa e é amaldiçoado, a gente fala bem, as pessoas falam mal da gente, né? Então isso é desesperado. Quando isso não acontece, então eu fico assim maravilhado, eu fico surpreso, eu fico: nossa, que coisa estranha, né? Ninguém perseguindo, ninguém falando mal, ninguém sendo ingrato. Jesus abençoa todo mundo, cura todo mundo, e o povo fala: eita, esse é o nosso rei, bendito que vem em nome do Senhor, que coisa boa. Uma semana depois, irmão, passou 7 dias, a mesma multidão estava falando: crucifica ele. E o que a gente vai esperar das pessoas? Ah, mas eu ajudei tanto essa pessoa, nunca esperei que ela ia fazer isso comigo. Você nunca leu o Evangelho, não? Mas eu só abençoei essa pessoa, sempre ajudei. Olha, ela está aqui porque eu ajudei e ela faz isso comigo. Você nunca conheceu Judas que fez com Jesus? Não é, irmão? Então a gente acha que não está lendo direito o Evangelho para a gente se desesperar com algumas situações. Jesus avisou para a gente. E Jesus comissiona então os seus discípulos, né, dando poder e autoridade em seu nome, como também garante sua própria presença e confirmação da sua palavra através dos sinais. E a gente vai lá para o final, e aqui eu encerro, tá? Para vocês não ficarem mais desesperados do horário, tendo misericórdia de vocês, aqui eu encerro a nossa aula no capítulo 16 de Marcos, verso 15 e 18. Então, o Evangelho de Marcos ensina: Jesus, sendo Deus, se sacrificou, tem poder sobre tudo e todos, usa o seu poder para servir as outras pessoas e não para ser servido. Ele dá o exemplo de que mesmo ele sendo abençoador, ele sofreu tudo que sofreu, né? Para que a gente o imitasse. E para servir a Cristo é preciso segui-lo, e seguir Jesus é ir até a morte e crucificação, tá certo?
mas ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, mas ele ressuscita para nos enviar o Espírito Santo e nos dar poder. No capítulo 16, verso 15 ao 18, ele disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Final do relato do Evangelho segundo Marcos, verso 20, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, vai dizer aqui no final, né? Assim seja. Ou seja, amados, Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos dando poder também sobre demônios, sobre enfermidades, sobre os adversários, as adversidades. Poder, inclusive, para morrer, Ele nos deu. Poder para morrer. Poder para morrer Ele nos deu. Por Ele. Atos capítulo 1, verso número 8, diz assim, e quando descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Não é isso? Diz o texto lá, Atos 1, 8? Tá. Então, quando vocês receberem a virtude, o poder do Espírito Santo, olha só que coisa interessante, o poder do Espírito Santo. Para que é esse poder? Para ser mártir. A palavra no original é essa, para testemunha. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para ser meus mártires. Quem é um mártir? Quem é um mártir? Aquela pessoa que morre, não é? Em prol de uma causa. Então, para que a gente recebe poder? Não é para se livrar da morte, é para morrer, para ser mártir, testemunha de Jesus. Né? Então tem gente, não me dá poder, Senhor, que é para eu repreender aí o capiroto porque ele quer me matar, né? E tal. Não, irmãos, a gente recebe poder para morrer tranquilo, para que enfrentar a morte, não tem problema. A gente enfrenta aí a morte tranquilamente, né? Então, o Evangelho é o seguinte: amanhã Deus está comigo todos os dias. Se eu acordar amanhã, Jesus está comigo. E se eu não acordar, eu estou com Jesus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.